8 de junho de 2020, segunda-feira, por volta de 11 da manhã. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre quem é o Messias. Porque muitos especulam, o Messias é uma coisa, é outra. Então eu quero dizer a minha opinião claramente sobre isso. Uma coisa você pode ter certeza: o nome do Messias não é Emanuel. Emanuel não é o nome do Messias. Emanuel é o nome de um anjo. Emanuel é o nome de um anjo, que significa Deus conosco, mas que foi dado, ao filho de Isaías no Velho Testamento. Então Emanuel não é o Messias, não tem nada a ver com o Messias. Emanuel é uma coisa de anjo, é um nome de anjo, não tem nada a ver com o nome humano. Assim como tem o lado opositor, que é Samael, que é o anjo das trevas. Então, esse negócio de capa não quer dizer nada. O que vale é o que tem dentro de você. Então, não adianta você dizer que é Jesus, o Messias, se o que tem dentro de você é trevas. Não adianta. Você pode dizer que o Messias é qualquer outra coisa, mas se o que tem dentro de você é trevas, não resolve nada. Então, o Messias não se sabe exatamente o nome correto até o momento. Uma certeza. Por quê? Porque para ter uma certeza é preciso haver uma confirmação divina, e até agora nós não tivemos essa confirmação divina para ter certeza do nome do Messias. Então, quando a pessoa fala Jesus, que Jesus é o Messias, não há problema se a pessoa fala de bom coração, mas se a pessoa fala na ignorância, aí ela está no erro. Então a pessoa tem uma noção por Jesus, que Jesus é o Messias. Isso já é o básico. Daí ela vai pesquisar o que significa, procurar saber o que significa no contexto humano, Jesus e tudo mais. Mas se no coração dela é aquela coisa, se a luz que há em ti são trevas, não resolve. Então, o Messias é simplesmente determinado pela luz de Deus. Se a pessoa tem a luz de Deus, independente dela saber o nome do Messias ou não, ela já está na unção, Ela já está na unção. Mas se a pessoa, mesmo sabendo hebraico, mesmo sabendo todos os idiomas possíveis, mas o que está nela é trevas, é a maldade, então ela não tem condições de conhecer o que é o Messias. Por quê? Porque o Messias, ele se revela através da luz, do conhecimento de Deus. Entendeu? Daí
o contexto Lúcifer, né? Portador da luz. Então, Lúcifer é só um dos títulos, dado ao Messias, né? Que é portador da luz do conhecimento. Então, o que é o diabo? O diabo é o que não tem essa luz. O diabo é o que está fora dessa luz, o que não conhece essa luz. Então, o Messias está relacionado não é a nome especificamente, mas a caráter. Entendeu? Se a pessoa ela tem um caráter messiânico, ela com certeza, mesmo na ignorância dos nomes, ela vai ser de Deus. Mas se a pessoa ela fica querendo saber demais e para isso a pessoa faz coisas absurdas, como por exemplo espionar a casa do próximo. E isso é um pecado grave, porque um dos mandamentos das Escrituras já diz que a pessoa não deve cobiçar a casa do seu próximo. E a casa do seu próximo não diz respeito somente a uma coisa material, mas uma coisa espiritual. Ou seja, a espiritualidade do próximo está relacionado com a sua identidade diante de Deus. Então você tem que respeitar os limites, né? Porque a pessoa ela vai acabar se prejudicando com o próprio Deus, porque Deus é o guardião de todas as portas, né? De todas as pessoas. Então, mais uma vez reforçando esse contexto do Messias, realmente está ligado à cultura hebraica, né? O contexto do Messias está ligado à cultura hebraica, mas está ligado mais ao contexto divino, divino. Então é o que eu disse, está ligado ao caráter divino, não ao caráter humano. Então de nada adianta estar no nome Jesus se o seu caráter é mau. Você e dizer que é bom, né? De nada adianta você estar no caráter Jesus e dizer que é bom sendo mal. E assim por diante. Então, é preciso ter cuidado aí com as fake news, mas sobretudo com aqueles que 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 consentem, né? Que apoiam as fake news. E o que apoia a fake news? É você saber que é fake news e mesmo assim está apoiando o erro, né? Então eu jamais vou apoiar o erro. O que eu vou apoiar é simplesmente uma visão lógica das coisas. Eu não vou apoiar algo que está fora da lógica. Vou apoiar o que estiver na lógica e, e procurar saber, conhecer as coisas de Deus é uma coisa que está na lógica. Você pode não saber, né, muito das coisas de Deus, mas simplesmente pelo fato de você estar procurando as coisas de Deus, você já está procurando uma lógica para a sua vida. E
tem a ver com a questão do João que diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a procura dessa lógica, é o conhecimento da verdade. Porque se você viver numa lógica falsa, você está procurando a mentira. E a mentira, ela gera cegueira espiritual. A mentira, ela gera o caminho errado, o caminho da mentira. Então, quem segue por um caminho errado, o que vai acontecer? Vai ficar no erro. Mesmo não querendo, mas vai ficar no erro. Por quê? Porque a pessoa já está com a maldade do pecado nela. Então, ficando nesse caminho do erro, vai morrer no pecado, no caminho do pecado, que é esse caminho do erro. Ou seja, as portas do céu vão se fechar. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que procurando a mentira, Deus vai abrir as portas para ela, mas não vai. Deus vai abrir as portas para aqueles que realmente procuram o conhecimento em espírito e verdade. Aí a pessoa vai ter de Deus, né? Como diz a própria palavra. Provai de mim se eu não vos abrir as portas do céu, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, isso está falando o quê? Isso está falando não somente da sua vida material, mas da sua vida espiritual. E se você pensar somente na vida material, é evidentemente que as coisas espirituais não vão se manifestar na sua vida. Então, as pessoas, elas querem, elas têm que ter uma consciência de sabedoria como bússola e não como para querer uma lâmpada mágica, né? As pessoas procuram mais uma lâmpada mágica, mas isso é depois que você sabe usar a sua inteligência. Quando você sabe usar a sua inteligência, aí diante de Deus você vai ter as revelações que está buscando.